Esse vídeo aqui é para poder fazer uma análise produtiva do presidente Jair Bolsonaro. Eu sei que muitas pessoas não gostam do presidente, por quê? Porque essas pessoas, de certo modo, elas foram doutrinadas. Não sei se é exatamente essa palavra, porque a doutrinação já não existe mais, porque a doutrinação consiste em uma pessoa que faz doutrinação, ela vai trazer diversas ideias, ideias contrárias, né, tanto a favor daquela ideia que a pessoa está defendendo, como também a aceitação de ideias contrárias. E no Brasil isso acabou. Por quê? Porque houve aí a hegemonia esquerdista manipulando a cabeça dos universitários, principalmente, né, se você tem algum professor de história, se você tem algum professor de filosofia, com certeza você foi influenciado por esse professor através de ideias marxistas, socialistas, né? Isso então acabou formando o seu intelectual, fazendo com que você então odeie o Bolsonaro. Então, isso eu não vou conseguir mudar, não é a minha intenção mudar, até porque esse tipo de público não vai conseguir entender muito bem o que eu estou falando. Por quê? Porque esse tipo de público não consegue fazer o exercício dialético que a maioria dos conservadores, a maioria das pessoas, dos liberais, conseguem fazer. Até mesmo os liberais, eles acabam sendo ponta de lança dos comunistas, porque as suas ideias acabam favorecendo os revolucionários. Eles acabam abrindo as portas para o comunismo, para o socialismo. Por quê? Porque eles não defendem pautas, valores morais, eles são relativistas em certas pautas e isso acaba favorecendo o outro lado. Mas o fato concreto é que o presidente Bolsonaro foi eleito através de uma plataforma mais conservadora, ou conservadora completamente, assim também como o Donald Trump nos Estados Unidos. Então tem essa característica, uma pessoa de direita, vamos dizer assim, um conservador, um republicano, ele defende a liberdade de mercado, ele defende a liberdade individual, ele acredita que o indivíduo é responsável pelas suas ações. É óbvio que existem pessoas que dependem do Estado, que dependem de uma ajuda, e inclusive até nessa pandemia, o presidente Jair Bolsonaro ele criou aí o auxílio emergencial, que está beneficiando diversas famílias, mesmo aquelas famílias que são contra o presidente, né? São contrário ao presidente. Mesmo essas pessoas estão sendo beneficiadas. Por quê? Porque um presidente ele governa para toda a nação, não são apenas para os seus apoiadores. Então isso tem que ficar muito bem claro. Quando você entende isso, você passa a aceitar de fato a democracia. Porque é isso que é a democracia. É a alternância do poder. De repente sobe a esquerda, né? Aí ela vai, governa, depois ela desce, sobe à direita, vai, faz algumas mudanças na nação e assim sucessivamente. Agora, quando existe apenas um lado, se a esquerda sobe e quer permanecer no poder, como o PT fez, o PT é um partido que ele não aceita a existência de um adversário político. Eles apenas fazem, eles aceitam apenas as ideias da sua própria ala, uma ala mais radical da esquerda e uma ala mais moderada, vamos dizer assim, assim como foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um socialista fabiano, um socialista mais moderado, né, tem ali o cuidado com as palavras, aquela coisa mais sofisticada, mas no final das contas ele é também um socialista. Já o presidente Jair Bolsonaro, ele já é realmente um conservador liberal. E quando a gente vê em termos de produtividade, a gente olha para os governos socialistas, quando você olha para o PT, por exemplo, que era desfavorável a todas as pautas que o presidente Bolsonaro é favorável, a única coisa que o Lula fez, e isso também houve fatores externos, como a política externa, né, a economia externa favoreceu isso, que foi justamente aquela grande elevação econômica. Assim, quando o Lula assumiu a presidência pela primeira vez, ele foi beneficiado por essa alavancagem econômica, não só no Brasil, aconteceu em vários outros países. Isso fez com que a economia disparasse naquele momento. Eu não me lembro exatamente, mas acho que foi em 2001, 2002, assim, quando ele assumiu. Então, nós tínhamos ali a bolsa disparando, várias pessoas tendo prosperidade, né? Mas aquilo tudo era uma prosperidade artificial.
Então, os governos socialistas, eles vão manter sim a questão econômica. Eles vão focar nisso. Por quê? Porque eles precisam de dinheiro. Eles precisam de dinheiro para poder financiar o seu movimento, que é um movimento comunista. O comunismo é sim um movimento que é formado por várias ideologias. Então, um comunista ele pode dizer A hoje e amanhã ele pode dizer B. Mesmo assim, ele não vai mudar a sua essência. Ele pode ser a favor de uma coisa hoje e amanhã ele pode ser contrário àquela ideia. Mesmo assim, ainda vai conseguir manter a essência do comunismo. Existe essa dialética que os conservadores, os liberais não conseguem compreender. E isso é mais ou menos baseado na loucura, né? Quando você vê, não sei se você tem na sua família, né, uma pessoa, um doidinho. Geralmente um doidinho, uma pessoa louca, ela vai ter poder sobre as outras pessoas. Por quê? Porque a sua loucura, ela vai exercer esse papel sobre os outros. Vai fazer com que as outras pessoas obedeçam ela. Por quê? Porque ela não tem uma linha de raciocínio que segue uma razão lógica. Não, ela pensa uma coisa, pode pensar outra, e o que de fato vai ser efetivo ali é a vontade dela. A vontade dela precisa ser feita, porque senão você vai ter problemas. É assim que as pessoas doidas agem. Então, o socialismo tem essa característica. Tá? Já o conservadorismo já luta pela manter tudo aquilo que já existe, conservar realmente os costumes, os valores, porque no final das contas é isso que vai manter a ordem. Sem isso, o mundo vai virar uma desordem e aí a gente pode acabar no cenário apocalíptico. Mas voltando à produtividade do presidente, a gente olhando para tudo isso que ele tem feito, a gente pode perceber que o presidente Bolsonaro, ele sim é um presidente produtivo e ele tem muitas barreiras para poder vencer. A primeira barreira, obviamente, são os seus inimigos. Nós temos aí o STF impedindo que o presidente consiga exercer aquilo que ele deseja. Não o desejo próprio dele, mas aquilo que pelo aquilo que ele foi eleito na campanha presidencial. Tudo aquilo que ele fez de promessa, ele está se esforçando no máximo para poder fazer isso. Sabe exatamente gerenciar nessa questão administrativa, embora é óbvio que todo cargo público, né, todo cargo público ele tem falhas. É óbvio que o presidente Bolsonaro tem algumas falhas em alguns sentidos, mas se você for ver o governo no geral, ele tem feito um excelente governo, diferente de governantes mais alinhados à esquerda. E é isso que é difícil para as pessoas entenderem. Porque no final das contas, o Estado ele deve ser o mais enxuto possível. Quando eu falo mais enxuto, é justamente gerenciar as questões básicas que existem na sociedade, como a saúde. A saúde é uma das questões muito importantes, principalmente aquelas pessoas que não têm condições de ter um bom atendimento nessa questão. E depois também na questão da segurança, é óbvio que o Estado ele tem que garantir a segurança dos cidadãos e isso também o presidente tem feito, tem buscado fazer, embora os governantes tenham feito o contrário do presidente. Nós temos aí grandes problemas acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo. Se você mora no Rio, você sabe muito bem do que eu estou falando. São Paulo também é a mesma coisa. Então, esses governantes, de certo modo, eles estão tentando criar um Estado independente do Brasil. É como se existisse uma nação independente do Brasil e aí eles querem impor as suas próprias vontades alinhadas com interesses internacionais. Isso é muito perigoso. Então a gente precisa entender, compreender isso. Já o presidente Bolsonaro, na questão, ele é uma pessoa produtiva, ele acorda cedo, ele tem um ritmo, né? Até isso, esse ritmo, essa constância, ele desenvolveu, acredito eu, justamente porque ele foi militar, né? E os militares, eles têm essa disciplina. Quando você vê as pessoas que conseguem produzir muito, elas têm essa mentalidade. Você acordar cedo, você ter certos comportamentos nos horários estabelecidos, nos dias estabelecidos. Temos aí a live presidencial,
que está acontecendo desde a eleição do presidente, toda quinta-feira. Então, isso mostra uma certa disciplina, diferente dos governos socialistas. O Lula nunca fez isso. Lula sempre prometia um paraíso socialista e ele mesmo não sabia qual seria esse paraíso, como que seria isso. Por quê? Porque essa é a característica do socialismo. Ele sempre vai fazer uma promessa futura. E esse futuro nunca é concretizado. Inclusive, se você ler o livro O Poder do Agora, o autor do livro ele traz justamente essa questão, esse conceito, falando de que o comunismo ele acaba fazendo com que a pessoa que está defendendo esse movimento, essa pessoa passa a ter poder no presente em nome de um futuro hipotético. E a gente sabe que a maioria das nações que foram governadas por socialistas não prosperaram. Exemplo disso é a Venezuela, Cuba, e outras nações. Agora, os governantes que têm uma mentalidade mais conservadora, mais liberal, essas pessoas vão trabalhar muito mais, elas vão trabalhar no sentido de produzir muito mais. E é isso que a gente tem visto no governo Bolsonaro. É óbvio que nesse ponto do vídeo eu estou falando apenas para pessoas que realmente admiram o trabalho do presidente. Se você está aqui até agora, eu tenho certeza que você admira, porque do contrário você já teria saído desse vídeo, eu teria dado um dislike, teria feito um comentário aqui dizendo, falando alguma coisa, defendendo a sua ideia. É óbvio, é óbvio que às vezes eu faço alguns vídeos aqui falando mal da esquerda, Por quê? Porque a esquerda, antigamente, muito antigamente, a esquerda ela tinha sim filósofos, tinha pessoas intelectuais que eram sérios, eles viam realmente os problemas existentes. E hoje em dia, isso acabou que foi destruído, essa vontade de querer encontrar a verdade. Isso não existe mais, porque hoje em dia a gente vê apenas pessoas sendo manipuladas, pessoas que foram manipuladas, como eu falei, na universidade, através de ideias torcidas. E tudo isso aconteceu justamente para as pessoas não terem a inteligência necessária para poder olhar para o mundo e assim enxergar a realidade. Então o socialista ele acaba criando uma mentalidade baseada no seu desejo, no wishful thinking. Ele nega a realidade em nome do seu desejo. E é óbvio que até nós mesmos, mesmo que você seja uma pessoa mais conservadora, uma pessoa mais alinhada à direita, você tem ideias revolucionárias. Então a gente precisa ser muito honesto em relação a isso. A gente precisa olhar e identificar essas ideias para que a gente não caia em armadilhas. E uma ideia revolucionária, resumidamente, é uma ideia que vai contra a realidade. Qualquer ideia que distorça o tempo, quando a gente procrastina, por exemplo, de certo modo nós estamos exercendo uma ideia revolucionária. Por quê? Porque nós estamos acreditando que aquilo que precisa ser feito hoje vai ser realizado amanhã. E esse futuro nunca chega. E é assim que os revolucionários pensam. Então a gente precisa tomar consciência disso, prestar atenção nisso, para que a gente mesmo não destrua a nossa própria vida. Então, existem esses pontos, eu estou falando aqui, constatando algo real, algo que existe, para poder trazer, mostrar para você essa diferença que existe entre um governo socialista e um governo republicano ou um governo conservador. E eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer com o Brasil, ninguém sabe quais serão os passos que serão dados nas próximas semanas, nos próximos meses. Eu acredito que o presidente ele precisa continuar exercendo o seu poder, que ele tem poder executivo, e essa ideia de ditadura é uma ideia estúpida, é uma ideia de que as pessoas não conseguem, as que pedem a tal intervenção militar são pessoas que não entendem os fatores históricos, porque toda ditadura é ruim, nós precisamos de liberdade, precisamos produzir assim como o presidente tem feito, ele tem produzido e essa mentalidade de produtividade que ele tem, isso ajuda em muito, assim como Trump nos Estados Unidos. Trump já era um bilionário antes de assumir a presidência. Olha que maravilha. Eu, por exemplo, pelo menos eu gostava muito daquele programa O Aprendiz, que era passado aqui no Brasil, e era o Roberto Justus que apresentava.
o Aprendiz, e a gente sabe que o Aprendiz, né, o original do Aprendiz surgiu nos Estados Unidos com Donald Trump. E naquela época, até mesmo os esquerdistas eram fãs do Trump. Por quê? Porque não tinha esse viés ideológico, né? E depois que ele assumiu a presidência, aí as pessoas começaram a espernear lá. Mas a gente pode ver que Trump tem feito um grande trabalho nos Estados Unidos, recuperando a economia. É óbvio que depois dessa pandemia, né, todas as grandes nações tiveram grandes problemas econômicos, como desemprego, como problemas na área da saúde. E o que a gente está agora passando é por uma fase de recuperação econômica. Então, a partir desse momento, a gente vai precisar ter uma mentalidade produtiva. Para quê? Para poder recuperar não só a economia, mas também para poder reestruturar a nossa própria vida. Então, nesse momento, a gente precisa apoiar o Brasil. E nós vamos conseguir fazer isso através das nossas ações individuais. Cada indivíduo produzindo dentro da sua área. Se você for um médico, se você for um advogado, se você for um engenheiro, um arquiteto, um dentista, você precisa, de fato, entregar o seu melhor. E se as pessoas fizerem isso, o que vai acontecer é que nós vamos conseguir recuperar a economia. Eu sei que tem muitas pessoas quebradas, muitos empresários que infelizmente quebraram, faliram. Por quê? Porque a despesa dos seus negócios foi muito maior do que a receita. Então isso fez com que várias empresas fossem fechadas. Nos Estados Unidos teve o caso da Latam, uma empresa aérea que teve que decretar falência. E eles decretaram falência antes de chegar no fundo do poço. Eles ainda tinham algum dinheiro em caixa para poder pagar os funcionários. E se eles não pagam os seus funcionários, as leis americanas são muito rígidas, né? Eles podem receber multas, problemas podem acontecer. Então, percebendo isso, a Latam foi lá e já pagou todo mundo, fechou, né, a empresa. É muito ruim isso, né? Milhares de pessoas desempregadas. Mas o fato é que a gente precisa recomeçar. E isso vai exigir de nós produtividade. Isso está exigindo do presidente e dos seus ministros produtividade. Então, tivemos aí diversos problemas com ministros, tanto da saúde, 2 ministros foram trocados neste ano. Tivemos também o problema com o ministro da Justiça, que, no meu ponto de vista, foi uma atitude assim precipitada. Hoje a gente sabe que foi uma atitude política, covarde no final das contas. Por quê? Porque justamente numa crise de saúde e que se transformou numa crise econômica e política, o ministro foi lá e acabou fazendo aquilo que ele fez, né? Foi uma atitude muito imatura por parte dele, embora tecnicamente ele exerceu um papel importante em algum momento, mas é aquele negócio, né? Para construir a nossa reputação leva-se décadas, muitos anos, e para destruir basta a gente fazer uma coisa errada ou uma sequência de coisas erradas para poder destruir a nossa reputação. Então a gente precisa prestar atenção nisso, isso a gente pode tomar até como aprendizado. Então, o fato concreto é que o presidente Jair Bolsonaro é uma pessoa produtiva. Ele cuida da sua alimentação, né? Ele é uma pessoa que sempre se preocupou em praticar atividade física. Pelo que a gente pode perceber, ele sempre teve uma rotina produtiva. Então isso fez com que ele se tornasse o presidente do Brasil. É óbvio que não foi só esses fatores, mas isso contribuiu, isso articulou para que ele chegasse à presidência. Mas o fato é que os conservadores, eles acabam tendo uma mentalidade muito mais produtiva, por vários motivos, né? No final das contas, o que a gente precisa fazer é cumprir o nosso dever de Estado, fazer o nosso melhor, buscar a produtividade, entregar o nosso melhor. Se você trabalha numa empresa, você deve fazer o seu melhor, cumprir o seu dever. Se você tem uma empresa, você deve fazer o seu melhor para os seus clientes, entregar o seu melhor produto, a melhor experiência que o cliente possa ter, para que assim você possa contribuir de fato com o seu país. Se você esperar alguma coisa de qualquer tipo de governo, seja conservador, socialista, você vai se tornar, no final das contas, uma vítima. E a gente precisa exercer o nosso papel. Uma nação, ela só prospera através da mentalidade de um povo, a mentalidade madura.
produtiva de um povo. Eu acho que a produtividade, o nicho produtividade, temos aí diversos especialistas falando em produtividade. Alguns puxam para o lado da prosperidade financeira. É óbvio que a gente, prosperando financeiramente, a gente aumenta o nosso poder de ação. A gente passa a ajudar mais pessoas, contribuir mais, a gente amplia as nossas empresas, contrata mais gente. Isso é importante, mas é importante também a gente se desenvolver no sentido cultural. Buscar entender, estudar entre 15 minutos e meia hora todos os dias sobre um assunto fora da sua área. Então, fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha compreendido esse conceito. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.